Pessoal, é o seguinte, a gente hoje vai focar basicamente nesse aspecto aqui, certo? Eu vou inserir a esquadria, certo? A gente viu no AutoCAD que eu tinha que fazer offset da boneca, offset do vão, extend tree, e depois inserir os blocos. Então, fazer offset da boneca, offset do vão, extend tree, e inserir o bloco. Eu fazia 5 passos, certo? A gente vai ver aqui como é que é com o Revit. Vamos calmamente e por etapas, porque a parte de inserção dos componentes, no Revit nós chamamos de componentes, tem algumas particularidades que devem ser atentadas. E aí eu vou começar primeiro com o mais fácil, que são as portas, certo? Aí dentro de eu falar de portas, eu vou falar um pouco sobre isso aí que está projetado no quadro, que é a questão de propriedade de instância e propriedade de tipo. Eu coloquei um desenho aí no quadro, tipo, instância, vou explicar o que é cada um deles já já, certo? Que é muito importante quando a gente vai trabalhar com os componentes. E também a questão da palavra que eu deixei em destaque ali, duplicar, também é muito importante, certo? Pode ser que a gente consiga trabalhar também a inserção das janelas. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez consigamos realmente, mas é melhor eu vou deixar bem conceituado hoje, vocês entenderem a inserção dos componentes, o que é propriedade de tipo e instância, pelo menos da porta, e aí a gente vai trabalhar também com a edição de piso, que é importante, do que correr e você não pegar isso aí. Então, a gente vai fazer etapas por etapas. Eu coloquei como tópico final na aula de hoje a questão de novas famílias. Nas famílias do Revit, elas já são bem mais pesadas do que a do AutoCAD. Por quê? O Revit trabalha com modelagem, informações tridimensionais. O AutoCAD é só o básico, que é 2D, certo? Então, é mais pesado. Então, um dos primeiros pontos que a gente vai começar hoje, antes de eu começar a sessão de componentes, de portas e janelas, a gente vai baixar as famílias do meu site, porque ela vai demandar um tempo. Professor, eu já baixei, beleza. Professor, eu não baixei. Vamos ver agora novamente como é que baixa. Então, o primeiro ponto, apesar de novas famílias era para estar no começo, não tem problema, certo? Eu edito aqui já já. A gente vai começar com baixar os componentes, certo? Vou até colocar aqui, né? Baixar componentes, novas famílias, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar vai ser isso aqui. Estava errado aqui, né? Propriedades, vamos lá. Obviamente, vocês já sabem qual é o site que se baixam as famílias, né? www.profricardo.top. Pronto. Quando eu acessar no site, profricardo.top, vocês vão vir aqui em Revit e AutoCAD. Né? Revit e AutoCAD. Só relembrando, no AutoCAD a gente baixou os blocos daqui, certo? Mas no Revit eu estou fazendo um link à parte. Questão de hospedagem, memória, essas coisinhas, mas não tem problema. Eu vou entrar aqui. Quando eu entro aqui, vai dar um tempinho, carregou, e aqui estão os componentes que nós vamos baixar. Aqui eu tenho todas as famílias, certo? Só quero lembrar aqui, aproveitar, é um arquivo relativamente grande, 2,5 GB, certo? E a última atualização que eu fiz foi 3/6, ou seja, antes do recesso que teve, né, das microférias de vocês, certo? E aí, pronto, tem aqui várias famílias que nós vamos trabalhar, não necessariamente todas, durante as nossas aulas, mas aqui a gente vai trabalhar com elas bastante e eu vou, durante a aula, eu vou explicando. Só por curiosidade, né, o template você já sabe, já está aqui, certo? Como eu dou essa aula também para engenharia de produção em redes, eles têm específicos. Não precisa baixar o que está aqui, não precisa baixar, porque todos vão estar aqui. Aqui, no caso, como a disciplina é uma disciplina semestral para engenharia em redes e é menor o foco, aí eu tirei só algumas que eu preciso para a disciplina. Mas aqui, que estão todas as famílias, tem aqui vocês realmente vão precisar, certo? Aqui vocês podem falar com os professores de vocês, se eles usam template para instalação hidráulica, elétrica, sanitária, se eles quiserem enviar para mim, eu coloco no site para ficar disponível também, certo? A outra dica é, durante as aulas que nós vamos usar sobre as famílias, alguns componentes vão dar erros. Pode acontecer. Quando der esse erro, tu me chama, porque
eu quero ver qual é o componente que está com defeito para ou ajeitar ou tirar ele da biblioteca. E aí, geralmente, o que acontece? Todo final de ano, eu faço uma atualização e aqui provavelmente vai estar alguma coisa 2025. Quando vocês fizerem outra disciplina, outro momento, vai estar atualizando. Então, obviamente, eu preciso clicar aqui, todas as famílias, para poder baixar. Como eu falei, é um arquivo muito grande, certo? E aí vou fazer o download para ele baixar as minhas famílias. Vai dizer que é muito grande, não consegue visualizar e tudo, basta baixar o arquivo. Pronto, fazer o download mesmo assim, certo? Então, façam o download da família e enquanto o download vai acontecendo, vamos voltar para o programa do Revit. Não preciso mais do site, nem disso aqui, certo? O arquivo vai estar lá baixando, certo? Vai demorar bastante, provavelmente até durante a aula aí, deixa aberto baixando o arquivo. Vamos voltar então para o Revit. Com o Revit aberto, só relembrando aulas anteriores, eu vou clicar aqui uma vez só, nesse olhinho, e apertar SA, né? SA, que é para selecionar os similares, e HH, para ocultar temporariamente. É a ação que a gente que falei na aula passada, estava lá no quadro. SA e HH são dois atalhos que eu vou ficar trabalhando frequentemente. Para depois eu apertar ZA, para poder dar o zoom aqui. Pronto, então basicamente essa é uma sequência que eu faço geralmente quando eu estou começando, abrindo o meu projeto, né, que eu estou desenvolvendo, SA, HH, e depois ZA, que é o zoom total da minha área de trabalho, certo? Né? Então, só reforçando novamente, seleciono um olhinho desse, qualquer um, digito SA, que é selecionar todos, select all, digamos assim, né? HH, que é hide, não sei o que é o outro H, não sei se é elemento, no que elemento é com E, mas HH para esconder e ZA para dar o zoom total. Só para relembrar, alguém se lembra qual é o atalho para deixar as linhas grossas e as linhas finas? Think Line, qual é o atalho? Muito bem, TL. Né? TL vai deixar a linha mais grossa e deixar a linha mais fina. Deixar a linha mais grossa e deixar a linha mais fina. Pronto. Vamos voltar aqui nesse banheiro em que nós inserimos uma porta. Certo? A gente terminou a aula com essa porta inserida, não sei se vocês se lembram, certo? Primeira observação que eu quero trabalhar com vocês hoje é a questão de edição. Edição. Tanto a edição do piso, como a edição dos componentes, dos elementos. Vamos lá. Todo mundo dá um clique para selecionar a porta. Lembrando que é um clique, porque se eu der duplo clique, eu vou entrar na edição. Não é o momento agora. Pessoal, vocês selecionaram uma porta, não foi isso? Essa porta é de quanto? Vocês se lembram? Professor, eu não sei. Para isso que serve a barra de propriedades. Quando eu seleciono qualquer entidade, ele vai dizer aqui as propriedades dessa porta. No meu caso, ele está dizendo que é uma porta lisa, do Proficart.top, que mede 90 por 2,10. Então, a barra de propriedades serve para me dar essas informações. Alguma dúvida? Não, né? Vamos lá, vamos seguir o passeio. Aí você, professor, eu vou agora inserir as portas nos outros 3 ambientes. Eu vou colocar um aqui e um aqui. Mas vamos alterar. Essa daqui eu não vou abrir uma porta, vou abrir só o vão. O vão acontece muito em casas, entre a sala de jantar e a cozinha, não tem uma porta de madeira, tem só aquela passagem, né? Chama de vão, certo? Então, vamos inserir 2 portas aqui, certo? De 70 e um vão aqui. Esse vão é que a gente vai começar a trabalhar com edição. Vamos lá. Quando eu seleciono uma porta, ele me diz essas informações. Beleza. Por curiosidade, se eu apertar o atalho CS, não é Ctrl Strike, é criar similar. Se eu clicar um elemento e apertar CS, ele vai fazer uma cópia daquele elemento que eu pré-selecionei.
Isso serve para tudo. Por exemplo, se eu selecionar uma parede e apertar CS, ele vem para o atalho de parede e já vem com a parede também. Se eu selecionar um piso e apertar CS, ele vai fazer uma cópia daquele piso que eu selecionei. Então, o comando CS serve para criar similar. Ok? Mas eu vou colocar aqui uma porta de... Vou mudar, 70, 80, 70, tanto faz. Deixar o critério. Como é que eu faço? Vamos lá, arquitetura, porta. Aí eu venho na minha caixa de propriedades. Eu vejo que aqui eu tenho, na porta do Prof. Ricardo.top, o professor Ricardo.top já botou as medidas principais, ó, 50, 60, 70, 80 e 90. Então a gente praticamente não vai precisar editar. Tudo bem, vou botar de 80. Basta eu selecionar de 80 e vir para o hospedeiro, que no caso o hospedeiro é a parede, né? Lembrando que se eu ficar apertando a barra de espaço, ela vai ficar trocando para o lado que eu queira. E eu posso usar também a visualização das cotas temporárias. O professor não está ficando, você pode ajustar depois. Então, vou colocar uma porta aqui e a outra porta eu vou colocar totalmente o contrário do que eu queira. Por que eu fiz isso de propósito? Lembrando que a barra de espaço, quando eu seleciono uma esquadria, à medida que eu vou apertando a barra de espaço, ele vai indo para as 4 configurações que para elas são possíveis. É a mesma coisa que eu apertar essas setinhas que tem aqui. Ele tem setinhas, né, para dizer se eu posso alterar para um lado ou para o outro, também se eu quiser, ou inverter para um lado ou para o outro, certo? Mas eu quero que vocês insiram 2 portas. Essa porta, a boneca está de 10, beleza? E essa outra porta, só dá um clique para poder informar a medida da minha boneca. Pronto. Como é que eu sei o tamanho dessa porta? Quando eu clico nela, aparece a informação na barra de propriedades. Ela é uma porta, nesse meu caso aqui, são 2 portas de 80. O vão que a gente vai inserir agora, no meu caso, eu configurei, criei ela para estar dentro de porta também, porque eu quero que ela apareça no quadro de esquadrias, certo? Então, como ela é uma porta, eu vou vir também, vou clicar também em porta, certo? Vou vir em porta, vou escolher ela. Cadê, professor? Olha, tem aqui, ó, vão de porta. Tem 70, 80 e 90. Eu criei 3 vãos de porta. Só que eu preciso uma de 1 metro. E agora? Aí vai ser a segunda parte da aula. Primeiro eu vou inserir para vocês aprenderem e algumas observações. Eu vou colocar, professor, posso colocar qual aqui? Como a gente vai editar, a gente vai duplicar, qualquer uma serve para mim. Se quiser botar de 70, bota, de 80, vocês vão escolher a que vocês quiserem colocar, porque eu vou editar e vou alterar. Eu vou colocar aqui a de 80, só por curiosidade. Aí eu venho com o quê? Venho com o mouse para o hospedeiro dela. Eu nunca vi um vão dentro de um chão, tem que ser dentro de uma parede. Pronto, aí vou colocar aqui, eu vou deixar aqui meio distante mesmo, assim, deixar com uma boneca de 60. Ela inseriu o vão, é só a passagem. Quando eu insiro, ó, também aparecem os mesmos comandos de alterar de lado e alterar, né, de face, né? Não vai fazer nenhum efeito muito, né? Porque não tem porta, não tem nada, não tem um giro, não tem uma... Mas é porque é um padrão que existe nas esquadrias. Eu posso depois até alterar isso aqui para ficar mais pertinho, ficar mais bonito. Mas o que eu fiz aqui, essa porta está do banheiro, acessível, de 90. Aí essas duas aqui estão de 80. E essa aqui também está de 80. Ok? Todos estão com essas esquadrias? Vamos lá. Vamos às observações. Vamos supor que aqui eu tenho meu projeto, certo? E aqui nessa porta do banheiro, nessa porta que eu criei, ele tem algumas propriedades, certo? Essa porta aqui a gente já sabe que ela é de 90, não é isso? Aí você, Ricardo, mas eu queria que essas dos quartos também fossem de 90. Eu queria também. Vou ter que inserir de novo? Não. Selecione uma. Se você segurar o Ctrl, você consegue selecionar as duas. Ou se você apertar SA, ela também vai selecionar as portas que são de 80. Se eu tiver 20 portas no projeto, as 20 vão ser selecionadas. Agora, as 20 de 80. Professor, aquela outra porta não é igualzinho, selecionou? Não, porque essa aqui é de 90. Ela é um tipo
Ele é um tipo diferente. Essas duas não. Essa e SA são duas de 80. E como eu sei quantas portas eu selecionei? Simplesmente eu posso ir aqui embaixo, e aqui embaixo, e aqui embaixo, e verificar aqui que o meu filtro está dizendo que eu tenho duas entidades selecionadas. Então o filtro ele vai me dizer quantas entidades foram selecionadas. Qualquer elemento que eu seleciono. Por exemplo, se eu selecionar uma parede, ele vai dizer 1. Se eu apertar SA, ele vai passar para 9. Por quê? Eu selecionei 9 pedaços de paredes. O mesmo acontece com piso, qualquer elemento no Rafter. Quando você selecionar, aqui embaixo o filtro vai me informar, certo? Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar essa porta aqui para ser uma porta de 90 também. Então, basta eu selecionar ela, vim aqui na minha barra de propriedades e clicar na de 90. Não, não quero a de 80, eu quero a de 90. Ela alterou para a de 90, vim aqui na outra, venho aqui e boto para 90. Pode ser necessário fazer ajustes finos, como, por exemplo, o tamanho da boneca, né? Eu vou colocar aqui de 0,1. Essa boneca eu vou deixar também de 0,1. Pronto. As duas portas que eu tinha de 80 foram alteradas para 90. Vocês viram em desenho arquitetônico que a NBR 9050 diz que o cadeirante tem que ter uma passagem livre de 80 centímetros. Se eu botar uma porta de 80, quando eu botar a caixa de porta, a porta e tudo, aí ela fica menor que 80, fica 76. Por isso que eu boto uma porta de 90, para poder ter a passagem livre de 80. Professor, se eu achar no mercado uma porta de 86, vai ficar livre com 80? Pode ser que sim, mas é melhor não correr o risco. Porque você pode ter uma edição, fazer uma visita técnica, receber, e o pessoal não dá o seu laudo de funcionamento por causa de uma porta. Então, é melhor deixar. Pessoal, todo mundo alterou as portas? Sim? Pronto. Vamos agora a um elemento importantíssimo na aula de hoje. Entender o que é propriedade de tipo, entender o que é propriedade de instância. Vamos lá. Propriedade de tipo. Lá o desenho no quadro, eu coloquei assim, ó, uma bolinha, vou até dar pausa para explicar lá. Vamos entender agora na prática, já expliquei ali no quadro, o que é uma propriedade de tipo e o que é uma propriedade de instância. Vamos lá. Pessoal, selecione essa porta daqui de baixo. Selecione essa porta daqui de baixo, certo? Vocês estão vendo que quando vocês selecionam, ela aparecem essas propriedades de instância aqui, ó, de visibilidade, alisar, soleira, bit, maçaneta, papapá. Ó, eu vou tirar a maçaneta e vou tirar a soleira. Você tem que clicar e botar o mouse para a tela. Ó, ela tirou a maçaneta, ela tirou no 3D, ela não tira no 2D, certo? E ela tirou a soleira. Professor, eu estou vendo isso aqui. Na verdade, você está vendo é a laje. Por exemplo, eu vou aproveitar e tirar aqui o alisar. Ó, saiu aqui lá, saiu o alisar da porta. Ó. Aqui eu vou deixar um TL, vou tirar o TL. Ó. Aqui tem o alisar e aqui está sem alisar. Então, eu vou selecionar ela e vou habilitar o alisar de novo. Aí, ó, aí habilitou. Ah, professor, então foi o seguinte, como aqui o alisar está entrando, eu posso tirar dessa porta? Se quiser, pode. Não tem problema não. Por exemplo, eu vou tirar o alisar dessa, só o alisar, e vou deixar essa aqui com alisar. É uma opção. Então, quando eu uso propriedade de instância, vai alterar só a que eu estou selecionada. Essa daqui, eu vou deixar sem soleira e sem bit, certo? Eu vou deixar com maçaneta, que a maçaneta é representação só no 3D, certo? E vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Vou deixar com alisar, sem soleira e sem bit. Vou deixar com maçaneta, vou deixar esses dois. E isso aqui eu vou deixar também desselecionado. É porque o professor foi convidado a ser da turma e fizeram a festa agora. Aí, por exemplo, ó, somente marco da porta. Eu vou tirar o somente marco, vou deixar ativado, porque no 2D a gente não vê melhor no 3D, certo? Porque eu fiz uma ferramenta que ainda estou ajeitando. Mas, ó, pronto, vou voltar aqui uma curiosidade. Eu vou selecionar ela e vou tirar essa projeção de abertura. Ah, não, só dá para ver no 3D, no 2D. Então, vou deixar quieto assim. Quando a gente fizer um corte, eu explico melhor. Mas o que eu quero nessa porta aqui de baixo? Tirem o alisar,
deixo alisar, tira a soleira, certo? E deixa assim. Tá todo mundo desse jeito? Essa porta de baixo, deixo alisar, tira a soleira, tira a bit. Deixa os 4 selecionados e tira esses 2. Deixa os 3 selecionados e tira os 3. Fica sim, não. Sim, não. É desse jeito assim. Ok? Tudo ok? Tudo ok? Vamos lá. Bota na vista 3D. Pronto. Vocês estão, essa porta, se eu der SA, ele pega as 3. Ou seja, essas 3 portas, elas são idênticas. Se eu apertar SA, elas são idênticas. Então, o que tem em uma, tem em todas. Pessoal, só por curiosidade, essa porta aqui, se eu tirar a maçaneta, botei e tirei. Deixa eu tirar. Ela no 3G é que tira, certo? Mas deixa assim. Essas 3 portas são idênticas. Aí, já entenderam propriedade de distância, que ela só altera a que eu selecionei? Vamos ver agora o que acontece com a propriedade de tipos. Selecione essa aqui do banheiro. Não precisa nem selecionar uma dessas aqui. Seleciona do banheiro. Vamos aqui agora em editar tipo. Eu agora vou ver a propriedade de tipo. O que é propriedade de tipo? O que eu alterar aqui, altera em todas. Por exemplo, vamos ver uma situação de que eu altere um e veja logo em todas. Pronto. Uma situação mais simples seria ou o material ou a dimensão da porta. Vamos fazer os dois para entender? Certo? Vou fazer aqui. Vocês estão vendo que a porta tem uma folha da porta que é um pouco mais claro que o alisar da porta. O alisar é mais escuro, não é isso? E a folha da porta é um pouco mais claro. Vamos lá. Selecionei uma porta e vou vir em editar tipo. Eu vou vir aqui onde está escrito alisar, esse material aqui, bétula, eu vou clicar nele, dar Ctrl C, certo? E onde tem na porta bambu, eu vou dar Ctrl V, para ficar o mesmo material, certo? O mesmo material. E vou dar um OK. O que foi que aconteceu? Assim foi após eu editar, e assim foi antes de eu editar. O que foi que aconteceu? O material. Só que em vez de ele trocar o material só da porta que eu selecionei, ele trocou de todas as portas, porque é uma propriedade de tipo. O que eu altero na principal, ele altera em todas as suas iguais. Não precisa nem estar selecionado. Professor, eu queria ver outra coisa melhor. Então vamos lá. Clica em uma das portas e vem em editar tipo. Vamos alterar a altura da folha, a altura da minha porta. Em vez de ser 2,10, bota uma porta aí de 1,5. 1,5. Vou dar um aplicar, só aplicar. Todas as portas sofreram alteração. Então isso é uma propriedade de tipo, que mudar um, ele muda todas. Propriedade de instância muda só que foi selecionada. Deu para entender esse começo de conversa aí? Deu para entender? Então, eu vou voltar para a minha altura original, que é 2,10. Então, qualquer alteração que eu faça na propriedade de tipo, ele vai alterar todas. Qualquer alteração na propriedade de tipo, ele altera todas. Propriedade de instância, só que eu selecionei. Alguma dúvida? Posso continuar? Vamos lá. Primeira dúvida já foi tirada. Então, eu uso muito isso para quê? Por exemplo, eu vou começar a inserir uma janela. Aí eu insiro a mesma janela nos 4 ambientes. Mas eu quero alterar só de um ambiente. Aí eu vou ter que ter cuidado, porque se eu mudar a propriedade de tipo, vai alterar de todas as janelas. Então, aí eu tenho que ter cuidado. Vamos entender agora a propriedade de tipo com a função do duplicar. Pessoal, vocês inseriram esse vão de porta aqui, não foi? Todo mundo inseriu esse vão de porta? Para a gente entender melhor a propriedade de tipo, apertem aí CS, que é criar similar, e insiram, por exemplo, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Obviamente o meu projeto não vai ter isso, mas só para vocês entenderem. Todo mundo inseriu aí essas 4. Vou botar no 3D.
E vou ficar com a visualização aqui da parte de trás da minha edificação, contanto que eu veja todos os vãos que eu inseri, certo? Todo mundo inseriu aí, não foi? Novamente, propriedade de instância, propriedade de tempo. Eu vou selecionar um vão desse, que é esse aqui, ó, certo? Eu vou selecionar só esse vão. Só esse vão. Vejam que na instância, a única coisa que eu posso alterar é essa questão de soleira e projeção da viga. Soleira e projeção da viga e altura da extremidade. Por exemplo, eu vou mudar essa altura de extremidade para 2,30. Eu vou mudar a altura dessa que eu selecionei para 2,30. Veja que ele alterou só uma, né? Ó, deixa eu botar aqui numa vista de lado. Ó. Só uma foi mais para cima. Por quê? É uma propriedade de instância. Vai alterar só a que eu quis. Só a que eu quis. Só a que eu selecionei, certo? Lembrando que eu posso também, na propriedade dessa aqui, eu tiro a soleira dela. Olha, saiu só a soleira dela. A outra permaneceu. Porque é uma propriedade de instância. Vamos lá. Ricardo, mas eu quero aqui que esse meu vão seja de... Eu quero que esse meu vão aqui, esse aqui, peraí. Esse vão não seja de 80, seja de 50. Aí eu venho aqui e altero também só ela, de 70, por exemplo. Alterou só ela. Pronto, alterou só ela. Mas vamos supor que você queira que aqui seja um vão, ou aqui, qualquer uma, seja um vão de 50. Vamos supor que você queira um vão de 50. E não tem aqui, ó. Você vem para cá, não tem a de 50. Só tem 70, 80 e 90. E você quer ou maior ou menor. Isso vai servir para vários elementos do rafter a partir de agora. Se você não tiver aqui, você vai ter que fazer o seu. E o procedimento de agora é padrão. É padrão. Se você quer alterar um deles e não tiver aqui, aí a gente vai aprender agora como fazer e vai servir para portas, janelas, mobiliários, outros elementos que a gente vai colocar durante a aula. É um padrão que vocês vão ter que fazer isso acontecer. Prestem muita atenção. Vou lá, bem direitinho. Vocês estão com um deles selecionado? Estão com um deles selecionado? Beleza. Eu preciso, já vi que não tem aqui o de 50. Então, vou precisar criar o meu. Primeiro passo, editar tipo. Todo mundo vem editar tipo. Abriu aqui? Abriu essa caixa? Ah, Ricardo, como eu quero ela de 50, então eu vou vir aqui, só vou mudar a largura para 50. Vou fazer só isso. Só que se você fizer isso, todas que estavam nessa aqui, ó, todas, ó, 1, 2, 3, 4, todas mudaram para 50. Todas mudaram. Aí você, não, mudei meu projeto, eu vou ter que fazer, né? Então, vamos aprender o correto. Seleciono uma, editar tipo. Se não tiver aqui, editar tipo. Vamos lá. Eu vou ter que duplicar. Por isso que eu botei a palavra bem grande ali, duplicar. A dica é, o mantra é, se você vai alterar uma propriedade de tipo, duplique antes. A não ser que você tenha certeza que você quer que todas fiquem alteradas. Mas a dica é, se você vai mudar uma propriedade de tipo, duplique antes. Está entendido? Se você vai mudar uma propriedade de tipo, duplique antes. A não ser que vá para tudo. Aí então, pronto, então professor, então vou fazer uma porta de 50 por 2,10. Você vem apertar aqui, duplicar, e aí você vai colocar o nome. Toda vez que duplica, vem o número 2 aqui. Eu vou tirar o 2 e vou colocar aqui 50 por 2,10. Eu gosto de colocar o nome, o tamanho daquela observação que vai ser. De uma porta é o tamanho, de uma janela é o tamanho com o peitoril, do móvel é o diâmetro da mesa, alguma coisa. Por quê? Fica mais fácil para eu recuperar e quando a gente for aprender tabela, você acha mais fácil. Todo mundo botou esse nome? Aí eu vou dar OK. Pergunta a vocês, isso alterou a dimensão dela?
Não. Por quê? Eu tenho que mudar aqui, ó, nas cotas. O que você fez é só mudar o nome dela. Aqui é só o nome. O tipo dela é uma porta de 50, o nome. Mas eu tenho que mudar a dimensão dela aqui. Aí aqui eu coloco 0,50 ou 0,5. Ou se você não se lembra, você pode digitar 50 centímetros. Quando você der tab, ele já configurou para a minha dimensão. Nesse meu caso, eu só tenho de material a soleira, eu vou deixar a soleira de pedra. Se eu quiser mudar, a gente vai aprender na frente, certo? Largura e altura. Se eu for descendo aqui, eu não tenho mais informações, certo? Só tem essa aqui, P6, mas não importa. Então, o que é importante para mim nesse momento é eu saber que quando eu alterei aqui, quando eu dupliquei, eu mudei só o nome, mas a medida tem que ser aqui. Professor, me arrependi desse nome. É só vir renomear. Você renomeia, bota 50 por 2,10 m de metro, sei lá. Ou porta tal, porta fulano. Bom, você pode renomear. Mas lembre que, por mais que você bote aqui uma medida, aqui não altera a medida. Desculpa. O que vai alterar a medida é aqui, ó, largura e altura. Entendido propriedade de tipo? Propriedade de tipo alterei. Aí agora sim eu vou, desculpem, ok. A porta que eu criei alterou para ser de 50. Ah, professor, agora eu queria que essa aqui fosse 50 também. Seleciona ela e agora ela está lá. Por quê? Porque eu criei ela de 50. Só isso. Eu quero que vocês agora façam com que essa porta fique sendo de 1. Então, o que é que eu faço? Vamos lá. Eu vou esperar que vocês me digam o que é que eu faço. Eu posso alterar tanto no 3D, como também na planta baixa. É a mesma função. Vamos lá. Qual é o passo a passo? Vou fazer aqui, bem direitinho. Seleciono a entidade e vejo se ela tem. Se tiver, ótimo. Se não tiver, editar tipo. E depois que eu faço editar tipo, qual é a ação mais importante? Mais alto. Duplicar. Dupliquei. Vou alterar o nome. Vou dizer aqui que ela é uma porta D1 por 2,10. E dou OK. Quando eu faço isso, eu alterei a medida dela? Não. Eu só alterei o nome. Vou ter que alterar a medida aqui. Aqui eu coloco 1. E dou OK. Pronto. Criei um vão de 1 metro por 2,10. Somente isso. Aí você vai ajustar a boneca depois se quiser. A boneca eu vou deixar aqui com 0,50 mesmo. Quem quiser botar maior, menor, para mim não vai fazer diferença na disciplina. Só que vocês podem alterar para o que vocês acharem mais conveniente. Então, esse elemento de propriedade de instância e propriedade de tipo é extremamente importante entender. E propriedade de tipo entrou nela, quer mudar alguma propriedade, duplicar. Duplicou, bota lá o nome e altera as medidas necessárias. Só para vocês terem uma curiosidade, por exemplo, essa porta, quando eu venho em editar tipo, veja que ela tem muito mais propriedades. Ela tem largura da folha, altura da folha, espessura da folha. Por que eu coloquei a espessura da folha? Eu faço muitos projetos de acústica arquitetônica. E às vezes porta de acústica, ela não é de 3 centímetros. Tem porta de acústica que vão na ordem de 10 centímetros, 12. Então eu tenho que aumentar a espessura da folha. Por exemplo, vou alterar aqui só para ver. Vou colocar aqui uma folha de 15 centímetros de espessura. 15 centímetros. Só para vocês verem, ele vai dar um boi aqui, ó. Ó a porta como ficou bem grossa. Então, é uma porta, senhora porta, né? Eu exagerei, claro, né? Não precisa de 15 centímetros, não. Mas o que eu quero que vocês vejam é que a propriedade de tipo, dependendo do componente, vai ter mais ou menos opções. Aqui tem outros fatores, certo? E aí vai. Algumas informações adicionais, beleza. Aqui eu ainda coloquei aqui embaixo, ó, nessa porta que eu criei, eu ainda coloquei aqui, ó, largura do alisar, a projeção se o alisar é mais grosso, mais fino, né?
São detalhes que vão acontecendo, depende de cada componente, certo? Antes de eu fazer a inserção das janelas, dá só uma olhadinha se já, vou ver se meu componente já baixou. Ó, deu erro aqui, ó. Deu erro. Provavelmente porque o arquivo é tão grande, ele não aceitou. Vou baixar depois, certo? Depois a gente baixa. Eu vou querer agora, sim, vou apagar essas aqui, que eu não preciso, né? Eu inseri só para vocês verem a diferença, certo? E outra curiosidade, ó, aqui essa porta que eu inseri, tem aqui, eu posso tirar a soleira. Quando eu tiro a soleira, né? Ele aparece um pouco tracejado aqui, certo? Que é a projeção da viga, que geralmente eu deixo. Se não quiser a projeção, é só tirar, mas eu deixo, né, geralmente os dois, certo? Soleira e viga. Professor, se eu quiser alterar o material da soleira, aí você tem que entrar nela. Nesse meu caso, é editar tipo. E aqui tem o material. Eu botei como soleira em pedra, certo? A gente vai aprender mais na frente sobre materiais. Mas só curiosidade, é uma propriedade de tipo. Então altera todas, ok? Vamos lá. Pessoal, essa porta aqui do quarto, vocês não tiraram a soleira? Todo mundo tirou a soleira, não foi? Então, o que é que acontece? O que você está vendo aqui embaixo é o contrapiso. É o contrapiso. Aí você, professor, mas é o seguinte, se eu botar a soleira, beleza, vai ficar bem direitinho, piso e a soleira no meio. Mas vamos supor que você não quer soleira no vão agora. Você não quer a soleira do vão, ou não quer, vou botar do vão, vamos para do vão. Vou tirar a soleira do vão. Aqui eu botei de novo, aqui eu tenho. Professor, eu estou vendo o contrapiso. Mas eu queria aqui que o piso, esse piso avançasse sobre esse, ficasse o piso aqui. Eu vou ter que desenhar outro piso, não sei o quê? Pode, mas vai ser mais trabalhoso em algumas situações. Então, vamos aprender a questão da edição. Primeiro aspecto, eu vou clicar nesse vão de porta. Eu vou pegar o vão de porta e vou tirar a minha soleira. Vou desselecionar, vou tirar a soleira, certo? E aí, quando eu tiro a soleira, eu estou vendo agora a laje. Eu estou assim, como se fosse o piso. Aí aqui ficou o buraco, porque a da laje vai. Tanto é que se eu vier aqui no 3D, eu consigo enxergar melhor esse meu probleminha. Né? Eu consigo enxergar um pouco melhor esse meu problema. Eita, aqui. Vou dar um TL para ver, ó. Certo? Eu vou querer que esse piso venha para cá. Então, o que é que vai fazer? Vamos lá. Seleciona o piso. Depende, se você usou todo o piso igual, aí vai selecionar tudo mesmo. Na aula a gente fez o piso por ambientes. Seleciona o piso. Certo? Aí é o seguinte, pessoal. Segue aqui o mouse. Segue aqui o mouse. Vocês estão vendo essa opção de editar limite. Chega, aqui editar limite. Então eu vou editar o limite desse piso. Aperta aí em editar limite. Não apareceu de novo a ferramenta de desenhar. Então, o que é que acontece? Eu vou redesenhar os limites desse piso. Eu posso vir com a ferramenta linha e dizer, não, agora eu quero que o piso venha por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Ele ficou por onde eu quero. Só que vocês talvez se lembrem que eu falei na aula que os limites do piso tem que ser como se fosse uma pista de corrida contínua. Não pode ter dúvida. Então, se eu vier correndo aqui, eu venho correndo aqui. Quando eu chego aqui na minha corrida, eu fico em dúvida se eu tenho que ir direto ou se eu tenho que dobrar. Não posso ter essa dúvida. Eu tenho que saber para onde eu tenho que ir. Então, o que é que eu faço? Eu vou ajustar TR, que vocês já aprenderam que TR é como se fosse o fillet, e vou dar dessa com essa. Aí, ó. Professor, sumiu essa daqui. Então, é só você vir na ferramenta de linha e completar. Ele vai dar essa mensagem, basta você desunir os elementos, vir com a linha e completar o pedaço que está faltando, que é daqui para cá. Agora eu tenho uma linha toda contínua. Está tudo contínuo, está uma linha só. Aí eu posso dar o cheque verde. O que é que aconteceu? Ó? O meu piso, ó, ele está vindo e cobrindo. Se eu quiser tirar essa projeção, eu vejo melhor. Olha como é que ficou. O piso vem e avança e vai. Então,
Piso, ele pode ser editado em função do que você queira fazer. Você pode editar. Aqui falta só a parte do piso e inserção de janelas. O piso ele tem que trabalhar com uma pista de Cooper. Por exemplo, eu vou aqui editar limite. Então, exatamente eu vejo que a linha está toda contínua. Ela fecha, faz um ciclo fechado, certo? Se o ciclo estiver aberto, aí dá problema. Só para vocês terem curiosidade, por exemplo, se eu for editar um piso, eu vou fazer um piso aqui fora. Só para vocês verem a diferença, certo? Quando eu vou fazer um piso, pronto, está aqui o piso. Vou fazer até no 3D para vocês olharem ele de fora aqui. Eu posso editar o piso também em 3D. Não tem problema nenhum. Quando eu tenho um plano, e por exemplo, eu faço um outro plano dentro dele, e faço um outro plano dentro dele, certo? Ele faz o quê? Ele fura o piso. Ele fura o piso. Então, qualquer vez que você for editar o limite, se você desenhar um contorno dentro de outro, aquilo ali é um furo. Inclusive, podem ser também, aquele não vai dar certo. Por quê? Ele vai dar erro. É aquela mesma ideia que eu falei para vocês. A pista de Cooper, eu tenho que vir, correr, quando chegar aqui, parei de correr. Não, eu tenho que ter a minha pista de Cooper completa. Inclusive, ela pode ser qualquer formato geométrico. Mas, qualquer formato dentro do outro, ele fura, ele vaza. E se eu, por exemplo, editar e colocar um formato dentro de outro formato, por exemplo, aqui, ele faz o pedaço. Então, cada vez que vai ter um formato dentro de outro, ele vai furando, coloca, furando, coloca, furando, coloca. Então, essa ideia de editar limite, por exemplo, eu posso vir aqui, selecionar e deletar. Eu posso fazer um piso assim, por exemplo. Não é o caso. Eu posso vir fazer um piso aqui, um desenho diferente, sei lá. Posso aplicar curva nele também, se eu quiser. O importante é que quando eu fizer a curva, ele sempre tem uma pista contínua. Professor, a pista aqui ficou em dúvida, então eu tenho que tirar esses pedaços. TR resolve. Aqui eu posso botar o ponto aqui para cá. Aí ele não vai dar certo porque esse pedaço aqui é uma pista. Ou eu tiro ela, deleto ou não. Mas, ele assume a forma geométrica que você desenhou. Então, ou ele faz vazaduras do piso, ou ele vai botando pedaço. Então, editar limite de piso, ele é muito útil. A gente vai ver também que posso usar o mesmo conceito para paredes. Quando eu tenho paredes que elas não são totalmente retangulares, ela tem um fechamento, uma curva, alguma coisa, eu posso editar limites também. Pessoal, entenderam a questão da porta, propriedade de tipo, instância e do piso aí de fazer? Vamos agora concluir a aula inserindo uma janela, certo? Não vai dar para inserir outros componentes hoje não. Mas é importante que vocês tentem baixar durante a semana no computador de vocês, para a gente poder fazer isso na aula que vem. Então vamos lá, da mesma forma, segue aqui o meu mouse, lá no canto superiorzinho. A gente já viu o principal, parede, porta e vamos para a janela. Parede, porta, janela. Só fez pulando aqui, a gente pulou direto para o piso, certo? Janela, mesmo procedimento. O Revit sempre vai pensar do mesmo jeito. Seleciona o elemento. Quando selecionou a caixa de propriedades, assume aquelas propriedades. E aqui na minha caixa, no meu botão de expansão, vai apresentar as que eu tenho nesse template. Eu tenho abertura de vão. Às vezes acontece muito em cantina, Você tem aquela aberturazinha do vão para passar a comida, o prato, alguma coisa. Mas tem abertura de vão. Tem boca de lobo, que é muito utilizado em banheiros. Tem janela de correr de 1,5 por 1, de 2 por 1. Correr 4 folhas de 2 por 1, PVC. Tem janela de vidro fixo. E tem janela tipo Maximar, de 1 por 50, com peitoril de 1,60. E tem essas aberturas de vão que eu botei aqui para, tipo assim, um visor de atendimento. O professor, tem diferença dessa para essa abertura de vão?
na verdade, não tem tanta diferença assim. Pessoal, seguindo. Então, o que acontece? Eu tenho essas janelas aqui no meu template. Professor, só existem essas? Não. Por isso, vocês vão precisar baixar os componentes para ver outras. Mas o que é que eu quero que vocês façam? Coloquem, por exemplo, eu vou colocar essa janela maximar no meu banheiro, certo? E nos outros ambientes, eu vou colocar essa de correr de 2 folhas, de 1,5 por 1, certo? Mas a gente vai aprender em outras aulas, fazer algumas alterações, na próxima aula, na verdade, e outros componentes. Então, basta eu selecionar a janela que eu queira, no caso, eu vou pegar essa maximar, de 1 por 50, e vou chegar no lugar que eu quero aplicar, que é aqui o meu banheiro. Pronto. Vocês estão vendo que ela parece um tracejado? Isso aí é exatamente o quanto ela abre, certo? Já foi uma edição que eu fiz. Então, vou colocar se eu não quero na fachada frontal, posso colocar aqui, na lateral. Vocês vão escolher a abertura. Professor, posso botar igual do projeto de Deisiane? Pode. Professor, eu posso botar em outro lugar? Pode. Mas o que é que eu quero que vocês façam? Que é exatamente o que Beto vai fazer agora, que ela perdeu na foto, mas vou explicar de novo. Vocês vão vir em janela, vai escolher o maximar, das opções que tem, eu vou querer o maximar, e vou colocar ela aqui, nessa lateral. Se porventura você colocou o tracejado para dentro, não tem problema. Você clica nela e aperta a barra de espaço, que ela altera de lado. Ou clica nessa setinha, que muda de lado. Lembrem do conceito que eu falei em uma aula lá atrás. Essa seta indica a face externa. No meu caso, está aqui a projeção. Por curiosidade, vou colocar no 3D. Está aqui ela selecionada. Ela está aberta. Por quê? Veja que ela tem aqui, no meu caso, certo? Vou vir aqui no editar tipo, só para ver. Ela tem um ângulo de abertura, ó. Se eu quiser mudar o ângulo, eu posso. Só que como é uma janela, é uma propriedade de tipo, se eu tiver 20 janelas, todas as 20 vão ficar com o mesmo ângulo. Certo? Porque é uma propriedade de tipo. Se fosse uma propriedade de distância, ia ser só selecionada. Eu configurei de tal forma que, quando você muda o ângulo, ela automaticamente altera a projeção em função de quanto ela está aberta. Ah, professor, se eu quiser ela totalmente aberta, você vai vir em editar tipo, altera aqui para 90 graus. Ela vai ficar toda aberta. Aí no pavimento térreo, está toda aberta. Então, vou deixar esse ângulo de abertura ao gosto de vocês, certo? Ok? Eu sempre gosto de ver aqui, a altura da extremidade, porque é exatamente o quanto ela está na parte mais cima, mais alta dela. Às vezes eu não olho nem o peitoril, eu olho só a altura da extremidade, porque eu quero que todas fiquem a 2,10. E depois de eu inserir essa maximar, eu vou querer que vocês insiram nos outros ambientes a janela de 2 folhas de 1,5 m por 1, certo? Então, coloque aí as outras folhas, as outras janelas, onde vocês acharem que é adequado para o projeto de vocês, certo? Lembrando que essa dupla seta, ou essa seta em 2 sentidos, tem que estar para o lado, indicando qual é a face externa do meu ambiente. Certo? Então, aí eu tenho, olhando o meu 3D, eu já tenho uma boa parte de representação. Observação! A janela está com altura baixa, está com 1,70. Eu tenho que colocar ela para ficar com 2,10. Como é uma propriedade de instância, ela vai mudar só a que eu selecionei. Então, a dica é, seleciona uma, digita SA e altera logo tudo de uma vez só. A altura da extremidade a 2,10, porque eu estou trabalhando com as esquadrias com a altura 2,10. Certo? Na próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar esse elemento que fica aqui grandão, certo? E vou começar a colocar os mobiliários.
Então veja que a gente já fez em poucas aulas, eu já tenho uma visão tridimensional do meu objeto, do meu elemento, do meu projeto, paredes, pisos e esquadrias. Não precisei ficar dando offset para fazer boneca, nem offset de vão, nem trim, nem extend. Quando eu insiro o elemento de porta de janela, ele já corta automaticamente.